começar o nosso tour mostrando a chamada Praça da Marcha Bomba. Esses prédios aqui, ó, são prédios toda da época em que havia trem nessa região. Era o trem que popularmente o Next Station, né, da Railway West, que era a companhia inglesa que dominava os trens e os pontos elétricos. Então, esta empresa, ela possuía um trem aqui que fazia o percurso entre Olinda e as cercanias de Beberibe, no Recife. Então, o que é que acontecia? Aqui existia uma área voltada justamente tanto para carga como para passageiros. A antiga estação é hoje a agência de Correios de Olinda. Essa área aqui é chamada Praia do Carmo. E ali mais à frente, a gente vai fazer uma tomada ali na frente, é o histórico Cine Olinda, que está fechado, depredado, sem a menor preocupação com o patrimônio histórico. O Cine Olinda, ele foi construído no início do século XX, então ele é um bisavô, ele tem mais de 100 anos. Mais na frente a gente vai mostrar a vocês o Clube Atlântico, que até hoje envolve eventos culturais, sociais, artísticos, e que durante boa parte do século XX era onde a sociedade olindense se reunia para eventos e espetáculos. Ok, família? Aqui é o Cine Teatro de Olinda, infelizmente totalmente abandonado, depredado, onde o poder público abandona a própria história da cidade e do estado de Pernambuco e quiçá do Brasil. Este que já foi o mais importante cine-teatro da cidade, um dos mais importantes do estado. Ele tem mais de 100 anos. Para vocês terem ideia, nem a placa que identifica que construção é e a história dessa construção estão mais visíveis. E de lado, nós temos justamente o Clube Atlântico de Olinda. O Clube Atlântico, que também faz parte da história da cidade. Vários eventos sociais ocorrem no Clube Atlântico desde o século XIX. Desde o final do século XIX, século XX. Existem fotografias de época que mostram que os carnavais se iniciavam aqui no Clube Atlântico. Hoje ele continua em funcionamento, é um local de alguns eventos de caráter recreativo. Essa semana mesmo, durante São João, houve alguns festejos que estão sendo realizados anualmente aqui no Clube Atlântico. Praça da Preguiça, Praça da Abolição. O complexo formado por três segmentos, e o nome mais antigo é justamente Praça do Carmo. Cada igreja ali, ó. A igreja da Ordem Carmelita, a terceira a chegar aqui no estado de Pernambuco, e que em 1580, 1581 construíram aquela igreja ali. Igreja de estilo barroco e clássico, restaurada há cerca de 15 anos atrás pelo IFAM. Toda essa área aqui, como é explicado pelos grandes historiadores do Brasil, como o autor de Raiz do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, era inicialmente o chamado Lartes, onde os fiéis se reuniam para justamente se organizarem para os festejos religiosos. Com o passar do tempo, com a laicidade que alcançou o Estado brasileiro, esses espaços eles começaram a ser reurbanizados e se tornaram a praça. Mas por que Praça do Carmo? A gente já sabe. Mas por que Praça da Abolição, Praça da Preguiça? Praça da Abolição porque em 1808, quando após um intenso movimento abolicionista, na qual o meu conterrâneo Joaquim Nabuco foi um dos maiores pivôs, a população, no dia 13 de maio, comemorou aqui nas ruas, principalmente nessa praça, a população de Olinda, o fim oficial da escravidão negra no Brasil. Praça da Preguiça é porque ela é amplamente arborizada. E aqui nós tínhamos justamente a figura dos animais preguiça. Daí o nome, Praça do Carmo, Praça da Abolição ou Praça da Preguiça. Detalhe, essas esculturas, nós vamos ter essa aqui. Câmera, mostra por favor aquelas ali, ó. Dá um zoom, tem mais duas ali. É a representação de divindades greco-romanas, como Miquel, né, a liberdade, né, entre outros deuses da mitologia greco-romana. Todas fundidas em ferro e trazidas de Glasgow, na Escócia. Pois é, tá gostando? Se inscreve no nosso canal, compartilha e faz seus comentários. Se vocês quiserem,
teremos mais conteúdos sobre esse tipo de assunto. Mas ainda não terminou. Construída em estilo morisco, a Biblioteca Pública Municipal de Olinda é uma das 5 mais antigas do Brasil. Ela foi instaurada através de Alvará Régio, Dom Pedro I, ainda no ano de 1824. Originalmente, o curso de Direito da faculdade, que hoje faz parte da Universidade Federal de Pernambuco, funcionava aqui na cidade de Olinda e é considerado um dos 2 cursos mais antigos do Brasil. Se lê umas à parte, se é Pernambuco ou São Paulo, que tem um curso de Direito mais antigo do Brasil, essa biblioteca é um marco. Seu estilo é originalmente retratado, inclusive por Franz Post, que foi um dos artistas que veio com o príncipe Maurício Nassau no século XVII para Pernambuco. Esta casa, ela aparece inclusive em pinturas retratadas por esse artista e que se encontram hoje no Instituto Ricardo Brenan, no Castelo de São Jorge, na Várzea. Parte da história de Pernambuco e do Brasil. Este prédio aí que vos está enquadrado à frente é onde funciona a Faculdade Olindense, a FOCA, que entre outros cursos oferece o curso de Direito. Eu também faço parte da cidade de Olinda. Eu estudei há mais de 10 anos atrás nessa instituição. Mas não é isso que eu quero falar. Esse prédio com características clássicas, do neoclássico do século XIX, foi residência do Barão de Beberibe, o qual era grande possuidor de propriedades ligadas à atividade do plantejo da cana-de-açúcar. Além disso, nos anos 60 para 70, foi a sede da Divisão de Levantamento Topográfico do Exército Brasileiro, que está sediado também aqui na cidade de Olinda. Instituição essa do Exército que deu uma grande contribuição no processo de mapeamento da região, de toda a região Nordeste e de uma parte do estado do Pará. Então, família, isso aqui, esta faculdade também faz parte da história de Olinda e também é um prédio histórico de grande importância. Além disso, nós temos a parte principal da Praça do Carmo, que é possuidora de vários aparelhos urbanos de lazer. E nós vamos dar uma chegada lá mais próximo e mostrar para vocês. Em direção ao céu azul, com suas colunas, suas volutas, com dupla torre sineira, com seu frontispício livre e solto, nós temos a Igreja do Carmo. Os carmelitas chegaram no Brasil ainda nos primeiros anos da colonização. Olinda foi fundada por Duarte Coelho de Albuquerque em 1535. Os Albuquerques até hoje constituem uma família importante na história da cidade de Olinda e de Pernambuco. Para vocês terem uma ideia, Pernambuco, nos 80 primeiros anos da colonização brasileira, produziu cerca de 90% de todo o açúcar consumido na Europa. Por isso que um determinado cantor aqui do meu estado diz: Pernambuco, a capitania que Deus deu mais lucro. Então, a Praça do Carmo, ela é justamente produto dessa igreja, porque ela foi construída a partir dessa igreja. E aí a gente vai começar a finalizar o nosso família, mostrando justamente os aparelhos urbanos que compõem a Praça do Carmo. Além de um coreto construído em 1914 pela família Ludwig, ela é justamente uma parte importante do lazer, do turismo e da cultura da cidade de Olinda. Esse coreto foi trazido também de Glasgow, na Escócia, em 1914. O prefeito da cidade de Olinda, então, era o Herman Lundrig. Os Lundrigs, que foram uma das primeiras famílias do Brasil a enriquecer com a atividade industrial. Eram donos de vários cotonifícios. Recentemente restaurado, ele é a primazia do uso do ferro no século XIX, assim como todas as outras esculturas que existem aqui, que também foram fundidas e trazidas do Reino Unido. A Praça do Carmo tem uma pista de Cooper, que está bem maltratada por sinal, por 700 metros de extensão. É uma praça extremamente bem arborizada. Ela tem um espelho d'água mais na frente, além de brinquedos e equipamentos de exercício. Como vocês podem ver, inclusive ela fica ladeada de um lado pela Igreja do Carmo, pelo outro pela FOCA e no lado seguinte pela Biblioteca Pública Municipal. Se a gente seguir aqui em frente, a gente vai chegar lá na Igreja
de São Pedro e vamos subir as ladeiras de Olinda. No período carnavalesco, essa praça ela fica em grande parte isolada para evitar justamente a depredação. Outro nome que se dava a essa região aqui do Carmo era Sítio do Seu Reis, tendo em vista que era justamente uma propriedade da família Reis. Além disso, se a gente observar naquela direção, vocês vão ver que existe um imóvel verde. Ali funciona o Instituto Histórico Geográfico, Arqueológico Geográfico de Olinda, não de Pernambuco. De Pernambuco tem cerca de 150 anos, o de Olinda tem aproximadamente 100 anos. E de lado a gente vai encontrar justamente um imóvel também antigo, que hoje é sede de um dos maracatus aqui da cidade, que pertencia também à família Ludwig, que era justamente uma propriedade que era fábrica de doces. Inclusive na parte de trás é possível verificar a existência de uma chaminé. Então, esta é a região do Carmo, que faz parte do patrimônio histórico de Olinda. Gente, vou fazer um pedido para vocês. Façam comentários, não só para apoiar, critiquem, porque pela crítica a gente pode até melhorar. Não se esqueçam de compartilhar, porque se vocês acharem esse conteúdo legal e importante, coloque nas mídias sociais de vocês, Facebook, Instagram, WhatsApp, certo? Porque aí se o conteúdo for interessante, se vocês acharem interessante, ele vai circular e outras pessoas vão ter acesso, certo? Esse que vos fala vem com essa proposta no canal, de juntar turismo, história, motociclismo e a gente fazer esse caldo gostoso, essa sopa e todo mundo se deliciar. Gente, papo de custo. Se inscrevam, comentem, compartilhem. Obrigado e muita energia para nós.